com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Bem-vindos sejam todos ao canal da Igreja em Espírito e em Verdade. É o nome desse canal, Igreja em Espírito e em Verdade. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos acessando pela primeira vez, você que entrou aqui atraído por este tema, fique conosco. Daqui a pouco você vai descobrir por que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso. Mas antes, eu quero desde já agradecer a todos os irmãos, quero agradecer também pelos inúmeros contatos e lhe dizer que amanhã, a partir de 10h20, nós estaremos reunidos aqui no Sarapuí. Nosso endereço é Rua Aporé, número 12, na Vila Sarapuí. Nós só temos reuniões domingo, 9 horas da manhã. Você que pode, se sente seguro, eu te aguardo aqui. Estamos observando todos os critérios, né, higienização, aquelas pessoas que estão com dificuldade devem permanecer na sua casa. E nós estaremos, então, a partir de 10h20, para quem está no YouTube, na internet, presencialmente, a partir de 8h30, eu e a minha esposa já estamos no local, onde temos uma confraternização, um café da manhã, um bate-papo, esclarecendo as dúvidas dos irmãos, 9 horas, e iniciamos com louvor, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Depois temos uma palavra em off, uma palavra de sabedoria em off, né? Os assuntos mais comentados durante a semana, que não vai ao ar no YouTube, nós trazemos ali uma revelação sobre estes assuntos. E logo após, então às 10h20, nós estaremos ao vivo. Sejam todos bem-vindos, compartilhe, dê o seu like, nos ajude a levar, a fazer esta palavra correr, tá bom? Bem, vamos à live de hoje. O tema da nossa live é: o Apocalipse é um livro mentiroso. Por quê? Porque se Jesus não veio, este livro sequer tem credibilidade. Se Jesus não veio, este livro é uma fraude, porque todo o livro do Apocalipse trata da parousia, do juízo. O livro de Apocalipse, toda a sua linguagem de figura, uma linguagem profética, escatológica, estava tratando do juízo que aconteceria em Jerusalém. Jerusalém era o epicentro, era em Jerusalém que deveria acontecer, que seria requerido, desde Abel até Zacarias, o sangue dos profetas que os judeus derramaram. O juízo era sobre Jerusalém. Então, se Jesus não veio ainda, o livro do Apocalipse é um mentiroso. Se Jesus não veio. Agora, se Jesus veio, o livro do Apocalipse tem o seu compêndio, a sua estrutura histórica, porque já não diz mais respeito a mim, a você. Aquilo que se tornou parte da história é apenas para aprendizado a nós que já estamos no futuro. Não há nada no Apocalipse que vá se cumprir nos dias de hoje. Aliás, toda a sua linguagem, repito, era para aqueles dias. Vamos então entender de forma clara e simples por que o livro do Apocalipse é um livro mentiroso, se Jesus não veio ainda. Leia comigo. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 22, número 12. E eis
que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ora, em que ano foi escrito o livro do Apocalipse? Bom, vamos atentar para uma regra de entendimento. Os pais, os chamados pais da igreja, Agostinho, Jerônimo, disse que o Apocalipse foi escrito em 95. Logo, antes de se completar o primeiro século. Claro que nós que temos os olhos iluminados sabemos que o Apocalipse não foi escrito em 95. Porque olha o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo de número 1. Nós não vamos pelo que os teólogos nos primeiros séculos falaram. Nós não vamos pelos que os estudiosos especularam. Nós vamos com o conteúdo do livro entender com os olhos iluminados que o livro mostra em que João, na ilha de Patmos, estava presenciando os fatos, porque ele ficou ali como testemunha ocular das coisas que estavam acontecendo. Então diz, foi-me dado, João, na ilha de Patmos, disse, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Ora, aonde era o santuário dos judeus? Não era o templo lá em Jerusalém? Que santuário é este que João está medindo? Se está registrado na história que o santuário caiu em 70, se ele está escrevendo isso em 95, cadê o santuário? Que santuário que ele está medindo? Se o santuário, então, em 95 já não mais existia. Então, é claro e notório que o livro foi escrito antes de 70 descer. E se você perguntar aonde foi escrito aos pais, o que ano que foi escrito, os pais da igreja vão dizer 95. Para quê? Para que se reforce a sua tese futurista. E a nossa tese da escatologia consumada está em especulação doutrinária? Ou ela tem este respaldo bíblico do próprio livro do Apocalipse, em que diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, ao Império Romano, conforme está em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 22. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à Cidade Santa. Ora, o evento à Cidade Santa é onde? É no Brasil? É na França? É no Canadá? Ou se refere a Jerusalém? Claro que é Jerusalém, o epicentro da parousia, ou como alguns dizem, da parousia. Bom, se Jesus não veio, o livro de Apocalipse é uma mentira, porque ele disse em Apocalipse 22, versículo 12, eis que venho sem demora. Ora, escrito antes de 70 e escrito no ano 95, então isso aqui é uma mentira, porque diz que eis que venho sem demora e já se passaram séculos. Em quem acreditar? Na escola futurista dos teólogos, bacharéis em teologia, em que querem nos dar um nariz de palhaço e para sustentar as suas teses futuristas, diz que este sem demora aqui para o Senhor é 1000 anos? Ora, então, esse livro não tem nenhuma credibilidade segundo os evangélicos, porque então está brincando com a minha capacidade de raciocínio. Quer dizer que sem demora é 1000 anos? Tá, se fosse 1000, já passou de 2. Não há base. Esta doutrina futurista é equívoca,
não tem base. Todo o evento levava ao juízo. Dizer que eis que venho sem demora e ele demora 2000 anos e ninguém mais sabe, já se passaram 2021 anos e agora ninguém sabe um futuro incerto. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Já passou mais um ano, 2020, e Jesus não veio. Você compreende que as pessoas vão enlouquecendo numa falsa esperança e o livro vai dizendo que vem sem demora e eles dizem, não, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Não vem, porque este livro aqui estava apontando para aqueles dias. Ah, e tem mais. Não foi escrito para nós, e sim para as 7 igrejas da Ásia. Mas olha só como os futuristas evangélicos fazem deste livro mentiroso. Quem faz do Apocalipse um livro mentiroso não são os cristãos autênticos que creem que Jesus veio em juízo. Vir nas nuvens é vir em juízo. São os crentes evangélicos que tornam este livro mentiroso. Claro que tornam. Se ele diz que vem sem demora e está demorando, o livro não se torna uma mentira. Porque se fosse então, segundo os evangélicos verdadeiros, iria dizer assim, eis que venho numa data incerta. Ou então ia dizer, eis que eu vou demorar. Mas como é que o livro atesta, eis que venho sem demora, e ele está demorando, e os evangélicos dizem, não, ele vai vir. E aqui dizem, não, vou vir sem demora. Ora, se foi escrito em 70, já está demorando. Se foi escrito em 95, também já está demorando. Então, o livro não pode ser uma verdade. Tem mais. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem é que deveria guardar as profecias deste livro? Vou digitar. Não precisa, pode ficar tranquilo. Este programa aqui é bom, pode ficar tranquilo, não tem... Não, isso aqui não tem esse negócio igual o sistema História da Carochinha, não. Olha aí, olha aí. Dizendo, o que vês, escreve em livro, o Apocalipse, o livro de Apocalipse. O anjo disse a ele, o que você vê, você escreve em livro e manda para o Brasil, manda para a Alemanha, manda para o Canadá, você manda para a França. É isto que diz o livro? Quem é que deveria guardar as profecias do livro do Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia para onde ele foi enviado. Capite ou não capite? Birimbau na fuça dos teólogos. Ah, manda eles procurarem em todas as traduções, tá? Manda eles procurar no hebraico, no aramaico, no saravaico e no cruz credo. Manda eles procurarem tudo. Lá vai... Olha, Revista Almeida e Atualizada. NVI, que dizia, escreva num livro que você vê e envia a estas 7 igrejas. Vai mostrar quais são as 7 igrejas que deveria receber o livro, o que ele ia ver, a visão do Apocalipse. Ou seja, eles deveriam guardar aquela profecia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aonde estão os pastores dessa igreja para que a gente possa dizer que eles estão vivos para guardar aquilo que foi dito a eles? Olha, Revista Almeida e Atualizada, NVI, tem mais tradução aqui? Tem. João Ferreira de Almeida, o que dizia? O que vês? Escreve no livro e envia 7 igrejas. Todas as traduções em que eu tenho revista corrigida, o que dizia, o que vê, escreve no livro e envia as 7 igrejas. Todas as traduções existentes mostram que o livro de Apocalipse não foi enviado a outro lugar a não ser as 7 igrejas. Claro, foi mantido e guardado aqui por Roma, porque coloca medo. Ora, como um livro que pode colocar medo em mim, se ele disse que na época da sua escrita ele não ia demorar, e os crentes estão dizendo, ele vem esse ano, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem.
Apocalipse 22, versículo 7, eu posso acreditar nisto que está escrito aqui? Como que eu posso, segundo a ótica evangélica, dizer que este livro é uma verdade, se no tempo da sua escrita ele disse: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as profecias deste livro. Vou botar na revista e atualizada: eis que venho sem demora. Você que me ouve, sábio, olhos iluminados. A primeira Bíblia chegou aqui em 1800 e pouco. Eu não sei a data precisa. Quando abriram o livro do Apocalipse, leram isto aqui. Há 200 anos atrás, quando abriram o livro do Apocalipse, leram este versículo. E o que é que estava escrito? Eis que venho sem demora. Daqui a 500 anos, quando abrir esta passagem do Apocalipse, o que vai estar escrito? Eis que venho sem demora. Meu amado, o que está relatado na história não muda nunca se você não colocar a passagem dentro do seu contexto cultural e histórico. Senão, todas as vezes que você abrir um livro do Apocalipse, isto aqui vai mudar? Essa palavra vai mudar sozinha, passado anos, vai dizer assim: eu já vim? Não, é o povo que tem que entender que esta frase aqui estava sendo escrita lá no ano, ainda que for 95. Para nós da escatologia consumada, é antes do ano 70. Antes do ano 70, quando João escreveu isso, quando as pessoas leram, dizem: olha, ele não vai demorar. O cara: não, por quê? Olha, está escrito aqui: eis que venho sem demora. Mas a igreja prendeu isso aqui. O Papa Pio XII leu: eis que venho sem demora. João de Deus, o Papa, leu: eis que venho sem demora. O Papa Francisco leu: eis que venho sem demora. O pastor formado em heresias leu: eis que venho sem demora. Vai vir uma geração daqui a 50 anos, vai ler: eis que venho sem demora. Ora, e eis que esse veio sem demora não muda nunca? Claro que não muda se está escrito na história. Você entende, meu amado, que não se pode, segundo a ótica evangélica, dar credibilidade a um livro em que eles vai futurizando a passagem? Ora, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, olha aí: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele estava falando isso para quem? Para uma das igrejas da Ásia. Ele iria vir sem demora quando disse isso para as igrejas da Ásia? Então é um livro mentiroso, porque os evangélicos dizem: Jesus não voltou. Ora, se ele não voltou, ele está demorando. Sim ou não? Sim. Então, isso aqui é uma mentira. Então deveria dizer: eu vou demorar. Vocês guardam o que vocês têm, porque eu vou demorar. Tanto está demorando que dessa igreja aqui, quem está vivo esperando ele? Essa palavra se cumprir aí? Ninguém. Capite? Se ele fosse demorar, ele iria dizer aos irmãos dessa igreja que ele está dizendo: vocês fiquem tranquilos, não precisam me esperar, porque eu vou demorar bastante. Eu vou demorar 20 séculos. Mas não foi isso que ele disse. Tanto é que enviou as cartas para essas 7 igrejas e disse: olha, vocês guardam o que vocês têm, porque eu vou vir sem demora. Olha o que disse Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Olha aí, olha aí. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Esta revelação de Jesus Cristo dado a João pode ter alguma credibilidade da nossa parte se isto aqui não aconteceu? Se não aconteceu, é uma fraude, é uma mentira. Por quê?
Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, dado a João na ilha de Patmos, assevera que as coisas que João iria receber como uma revelação de um juízo para os judeus deveriam acontecer quando? Em breve. Venho sem demora, não vou demorar, eis que cedo venho, e as coisas do Apocalipse, no time da sua escrita, diz que deveriam acontecer em breve. Como é que a igreja ainda se apega ao livro do Apocalipse? Bom, o livro do Apocalipse não é um livro mentiroso. O livro do Apocalipse também não mostra a doutrina da graça de Deus. Mas o livro do Apocalipse é importante para entender a escatologia consumada. É importante trazer o conhecimento histórico acerca do Apocalipse para que as pessoas não fiquem com medo da besta, que já pregamos aqui no canal, que era o imperador Nero. Para que não fique com medo de que no cair do templo não era o anticristo, como dizem os pastores, os doutores em teologia fraudulenta, dizendo que é o anticristo um líder religioso, um líder político. Nada disso. Foi o general Tito. Deus usou a espada de general Tito. O livro do Apocalipse é importante para entender o contexto histórico, para mostrar que aquelas coisas que João estava vendo, testemunhando, deveriam acontecer em breve. Em breve quer dizer logo ali, daqui a pouco, rápido, e não 2000 anos ou num futuro incerto, como diz a chamada Igreja de Cristo. Infelizmente, o povo anda preso a esses malabarismos, a essas especulações, inventaram até um terceiro templo. Deixa eu mandar um recado para os famigerados, os passarinheiros. Eles têm uma numerologia bíblica, dizendo, em 1948, Israel passou a ser uma nação. De lá para cá vai se cumprir 70 anos da semana de Daniel. Uma loucura, uma especulação louca, que já mostramos que as 70 semanas de Daniel teve o seu cumprimento naquela geração. Aí eles fazem a soma de 1948 com 70 semanas de Daniel, 2018. 2018, mais 3 anos e 6 meses. Isso é a numerologia bíblica evangélica, não existe isso, tá? 2018, com 3 anos e 6 meses, que segundo ele é da grande tribulação, dá 2021. Segundo os pastores evangélicos, Jesus vai vir agora, em 2021, em meado de maio, de abril, mês de Abib. Eles fazem lá uma salada, mês de abril e maio. Escuta o que eu vou dizer para vocês, desafiando a toda essa teologia cavernosa, mentirosa, arcaica e descontextualizada. Jesus não vai vir coisa nenhuma. E eu estou aqui contando os dias e as horas. Quando chegar maio, eu vou para cima de vocês. Eu vou mostrar na palavra que vocês, mais uma vez, se enganaram. Eu vou detonar vocês com a verdadeira pregação do Evangelho da graça de Deus. E eu vou pedir um favor a vocês. Quando vocês verem que mais uma vez vocês falharam na numerologia bíblica, na contagem de 1948, de 3 anos e 6 meses, tirem o canal de vocês do ar, porque ninguém aguenta mais tanta farsa, tanta especulação e tanta falsa esperança. Estamos começando o ano. Mais um ano se passou, Jesus não veio. Agora vocês estão dizendo que ele vai vir em 2021. Teve um aloprado aí que disse que ele iria vir no ano passado e que Emmanuel Macron, o anticristo, ia receber a autoridade do Papa. Falharam mais uma vez. Disseram também que a nuvem do gafanhoto era um sinal da vinda de Jesus. Falharam mais uma vez.
Disseram que essa doença respiratória era o sinal da vinda de Jesus. Falharam mais uma vez. Agora estão com uma história dizendo que 1948, mais 70 semanas de Daniel, mais 3 anos e 6 meses, dá 2021. Pois bem, eu vou aguardar vocês e depois eu vou bater em bumbum. Porque vocês estão brincando com esse... Vocês falam tanto de temor a Deus, de reverência, e vocês não têm reverência nenhuma. Alô? Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Jesus já veio, já julgou Israel. O julgamento era para Israel. Para a igreja, Paulo, comissionado aos gentios, disse: a vocês nenhuma condenação há, porque vocês estão em Cristo Jesus. Vocês não são culpados do sangue dos profetas. Vocês são livres, vocês são lá de cima. A mãe de vocês é a Jerusalém, que desce adornada para o seu esposo. Vocês são filhos da livre, vocês estão isentos. Contra vocês o escrito de dívida foi rasgado. Vocês passaram da morte para a vida. Vocês já estão reinando em vida. Vocês vivem em perfeita vitória. É isto. A esperança da igreja já foi revelada, já foi manifestada. Cristo em nós já é a glória revelada. Aqui está. O livro do Apocalipse não é um livro mentiroso. O livro do Apocalipse é um livro usado para colocar culpa, medo e pânico nas pessoas que não entendem a graça na sua plenitude e que se apegam a essa numerologia, a esse dragão, a um chip que não existe nem nos textos. Portanto, fica aqui a dica. Já vamos começar o ano combatendo o bom combate. Segundo a teologia evangélica, eles fizeram deste livro um livro mentiroso, porque todo o seu conteúdo estrutural, Jesus disse: eis que venho sem demora. E se ele está demorando para vir, o livro se torna mentiroso. Só que o livro não é mentiroso, ele foi enviado para a sua época. Do tempo que ele foi escrito até a parousia, durou-se pouco tempo. O templo caiu, Tito veio com a sua espada, e era assim que Deus fazia com uma nação contra outra. Este ato aqui da espada de Tito contra Jerusalém dá-se na linguagem judaica vir sobre as nuvens, exercer juízo. Vou ficando então por aqui, acreditando que o entendimento se encaixa perfeito quando você olha para o que está escrito. Eis que venho sem demora. E se ele está demorando, a teologia evangélica fez deste livro um livro mentiroso. Capite? Benevere, birimbau, o pau começa a partir de hoje até 31 de dezembro, combatendo o bom combate e assim levando a revelação da palavra de Cristo. Amanhã, às 10h20, eu te aguardo, porque estaremos juntos, batalhando pela fé que já nos foi entregue. Deixo aqui um abraço do seu irmão Geraldo Moraes. Assim é, graça e paz.